A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, no primeiro livro de Reis. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis. Vamos ler no capítulo 20. Capítulo 20 de 1 Reis, vamos ler a partir do verso 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar da tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos? Todavia amanhã a estas horas enviareis meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres, por meus filhos, por minha prata, pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses de outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, querida Irmandade, hoje o Senhor nos lembra dessa história desse rei, um rei muito questionado pela sua gestão, um rei que contraiu um matrimônio com uma mulher chamada Jezabel. É isso, né, irmão Rodrigo? Tá certo? E essa mulher, irmãos, foi um casamento comercial, político. Foi um casamento para uma aliança. Jezabel era filha de um rei, vinda de um território, um entreposto comercial muito importante do povo essênio, um povo que criou as grandes embarcações, que durante todo o Império, até o Império Romano, centenas de anos depois, eles usavam essas embarcações dos essênios. Os essênios, um povo muito inteligente,
eles que criaram o alfabeto, principalmente as consoantes que usamos até os dias de hoje, foram originadas pelo povo essênio. Depois os gregos incluíram as vogais nesse abecedário. E era um povo muito inteligente, comerciante, poderoso. E a filha do rei deste povo, de um desses territórios, contraiu matrimônio com esse rei Acabe. E ela, irmãos, defendendo o ponto de vista dela, ela pecou contra o Senhor. Ela, pela fragilidade do governo de Acabe, ela introduziu no reinado daquele rei Acabe a adoração a Baal, a adoração a outros deuses tantos. Ela tomou dos tesouros de Israel para financiar profetas de deuses estranhos. E tamanha foi a força dessa mulher que os próprios sacerdotes, os próprios anciães de Israel tinham que se curvar aos deuses dela. Um tempo tenebroso, um tempo muito terrível. Mas, irmãos, o Senhor nos lembra dessa história, desse fato, que não é um fato fantasioso, é um fato narrado na Bíblia, em diversas passagens. Outros livros históricos narram a mesma situação. Por quê, irmãos? Porque o Senhor quer nos despertar que nós não podemos abrir brecha, porque senão entra costumes que não são cristãos nas nossas vidas. Aquele rei permitiu que o rei de Israel fosse substituído por Baal. E nós, irmãos, no nosso cotidiano, nas conversas que temos, com as amizades que compartilhamos, aquilo que os nossos filhos nós permitimos que eles assistam, que eles usufruam, nós estamos transformando o Deus de Israel por um Deus estranho. E a palavra do Senhor nos instrui que nós devemos estar atentos e afastar de nós toda sorte de adoração, de maldição, de espírito contrário, para que nos nossos lares, nas nossas vidas, possa ter um rei, o Rei da Glória. Porque é esse o Rei, irmãos, é esse Deus que no dia da nossa aprovação se apresenta com poder, com glória, conforme a serva de Deus testificou. No dia que ela estava mais triste, o Rei da Glória apareceu na vida dela. Foi o Rei da Glória que trouxe o que estava perdido e não precisou nem receber em parcela. Estava tudo lá à disposição, porque a bênção, quando ela chega pronta para você tomar parte dela. E essa história também nos lembra, irmãos, que nós narramos um tempo em que um rei se levantou contra o povo de Israel. E esse rei fragilizado aceitou a afronta. E os profetas, aqui fala os anciãos, repreendeu ele. E pela força da repreensão, ele enfrentou aquele rei, aquele exército inimigo. E veja, irmãos, se nós lermos esse capítulo inteiro, o desenrolar dessa história, vai demonstrar que milhares, que dezenas de milhares do exército inimigo o Senhor deu na mão do rei Acabe. Só que, irmãos, o rei principal inimigo que afrontava o povo de Israel, conforme ele ia sendo vencido, ele ia escapando. Não é isso, irmão Rodrigo? Ele ia escapando. Que nem quando nós temos um problema, uma prova, e parece que quando você vai encerrar a prova, ela escapa. E ele foi escapando, até que chegou o tempo, irmãos, que não tinha para onde ele correr, chegou na frente do rei Acabe. E havia determinação de Deus para que ele destruísse aquele rei que havia se levantado e afrontado o povo de Israel. Na hora de ele exercer o que o Senhor recomendou,
ele fraquejou de novo. E ele não exerceu o que o Senhor recomendou dele. Irmãos, assim como o Senhor se apresentou para Josué, hoje o Senhor se apresenta para a nossa igreja, para a nossa irmandade nessa noite, para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. O que você precisa fazer, faça. Seja forte e corajoso, e o Senhor será contigo todos os dias da tua vida. Não se apequene, irmão. Não se acovarda por qualquer medo. Quantas vezes a bênção passa na porta da tua casa, a bênção passa na tua frente, a bênção está preparada para você e a sua mão ficou mirrada, a sua mão não alcançou. Estiquemos as nossas mãos materiais, estiquemos as nossas mãos espirituais, confiemos no Deus que fez os céus e a terra, sejamos fortes, sejamos corajosos, porque o Senhor tem plano de benção para as nossas vidas, irmãos. Às vezes, para evitar qualquer mal, evitamos. Às vezes o Senhor manda fazer. O nosso irmão que testemunhou, se tiver medo do frio, não sai para a guerra. Se tiver medo de enfrentar as pessoas que estão tomadas por espíritos, por vícios, por drogas, não acontece a obra. Mas o servo de Deus sai na batalha, enfrenta o diabo e o diabo tem que fugir do meio dele, irmão. E o Senhor dá a vitória. E ele tem testemunho para contar para nós. Ele foi sucinto nos testemunhos, porque poderia estar até agora contando obras diferentes, uma das outras. Não é verdade, irmão? Porque quem sai para guerrear, o Senhor se levanta para ajudar. Então hoje o Senhor te convida a ser forte e valoroso. Não fique, irmãos, com medo. Não fique com medo do frio, não fique com medo da batalha, não fique com medo do desconhecido, não fique com medo da novidade. Vá para frente. O Senhor é com a igreja e o Senhor promete, o Senhor recomenda e o Senhor trará vitória no meio de nós. O rei Acabe, irmãos, por essa omissão, ele foi destruído, morreu. Jezabel, defendendo o ponto de vista dela, afrontou o povo de Israel, foi destruída. Teve uma profecia de Elias que o corpo dela não seria nem achado, não seria juntado, porque os cachorros haveriam de comer tudo. Ela foi destruída, teve uma morte horrível, e o corpo dela foi destroçado e os cachorros comeram tudo. Porque quando há afronta contra o povo de Deus, o Senhor vem para justificar. Irmãos, esteja confiante no Senhor, esteja pronto para dar o próximo passo. Nenhuma afronta que se levantar contra você ficará sem resposta, porque o Altíssimo, o Deus de Israel, se levanta para defender a nossa igreja. A igreja, a alma, o servo, a serva, a família, é a afronta que se levanta no meio da família, é a afronta que se levanta contra os nossos filhos, é a afronta que se levanta no nosso emprego, é a afronta que a serva de Deus certificou de um processo que estava se perdido. E as afrontas vão se acumulando e a nossa força vai se diminuindo. Irmãos, sejamos fortes e valorosos. O Senhor nos trará vitória de toda a peleja que colocarmos nas mãos do nosso Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite. Recebamos ela como vinda dos céus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Rodrigo, irmão pode agradecer para nós. Em agradecimento, vamos buscar o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença ajoelhados para Te agradecer por nos ter trazido na Tua casa, ainda que numa noite fria de quarta-feira, mas nenhum de nós, Senhor, sequer titubeou em vir, pois sabíamos que o Senhor nos estaria esperando como sempre esteve,
e que nós teríamos a resposta, o conforto, Senhor, a justificação da Tua santa palavra. Louvado seja Deus, porque todas as vezes que batemos na porta da misericórdia, ela se abre para nós, Senhor. Faz com que ela se abra sempre e que os nossos corações também estejam abertos para receber a Tua santa palavra. No nome de Jesus Cristo, encoraja-nos por esta Tua palavra, nos ensina melhor Te servir, Senhor. Tira de nós o nosso eu e enche-nos das coisas de Deus. Uma coisa temos certeza, o nosso adversário já saiu em retirada da nossa vida, porque foi ordem da Tua palavra, e ao mandado do Eterno foge o rei do inferno. Em nome de Jesus, encoraja. Encoraja a Tua igreja, enche esse lugar da Tua glória, enche o Teu povo da Tua graça, enche o Teu povo de coragem. Esse mesmo rei Acabe afrontou a Nabote, Senhor, e quis tomar a vinha dele que era pequenininha. Ele era menor, ele era mais fraco, ele era desprotegido, mas ele era crente em Jesus Cristo, e quem tem Deus nunca está sozinho. Enche a Tua igreja de coragem no nome de Jesus. Alamanaia, glória ao nome do Senhor. Com Deus sempre vai ser a maioria, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Glória, glória a Deus. Que essa palavra ache guarida nos nossos corações e que nós creiamos nela, que sejamos encorajados amanhã ou depois, quando as lutas se levantarem, nós possamos crer. O Senhor deu ordem, prepara-te para o próximo passo, e nós estamos aqui, Senhor, firmado, com a lâmpada acesa, para cumprir a Tua vontade na nossa vida. Despeça-nos na paz de Deus. E abençoa as ofertas do Teu povo, fazendo-nos, acima de tudo, meditar na Tua gloriosa palavra. Em nome de Jesus, demos graças a Deus por tudo, aquele que vive e reina por toda a eternidade sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Criador. Bendito é Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.